Olá a todos. Nós iremos agora aprofundar mais um pouco no pensamento da democracia deliberativa de Jung Habermas. E um dos pontos importantes que temos que analisar, até retomando um pouco do que foi falado no último vídeo, é o aspecto da argumentação, do convencimento que existe dentro da teoria deliberativa. Falamos também que na Idade Média, ou até a chegada do século das luzes, ou até a derrubada da Bastilha na Revolução Francesa, a religião ela tinha uma forte, digamos assim, influência. A cultura ou a tradição tinha uma forte influência nas decisões dos indivíduos. O pensamento do liberalismo clássico, ele rompe com isso, que as decisões passam agora a ser mais pautadas na razão e na busca de decisões políticas ou de orientações em que o indivíduo buscasse uma liberdade, mas uma liberdade pautada numa razão, numa lei, em que fosse benefício para ele, para o progresso, para a ciência, para a própria sociedade, longe de uma concepção, digamos assim, puramente de tradição cultural ou religiosa. Mas devemos entender que no engajamento político da sociedade, o indivíduo, apesar de ser liberal, apesar de ter um eu, digamos assim, de decisões próprias, ele está ligado a uma tradição, ele está ligado a uma cultura. E Habermas, no seu pensamento político, ele procura entender que as decisões que venham surgir nessa sociedade, mesmo que o indivíduo seja enganjado e dentro de um segmento religioso, de uma tradição religiosa, devem obedecer uma lei universal e necessária a princípios que, com certeza, sendo debatidos e discutidos na sociedade, ou todo o coletivo discutindo, possa se extrair um pensamento que seja bom para todos, em busca da coletividade. E aí esse direito que foi discutido no convencimento, na argumentação, passa a entrar no código, nas leis, e assim a sociedade passa a chegar no nível de entendimento sobre aquela norma, aquele direito, aquela lei que ela mesma criou. Nós queremos dar um exemplo da luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, né? E aí nós citamos o pastor Martin Luther King, né, que se enganjou na luta pelos os direitos civis dos negros, que eram privados de alguns direitos na sociedade. Né? Direitos básicos e, digamos assim, absurdos que eram negados aos negros americanos nos idos de 50, 60, e já veio do tempo do fim da escravidão, que não aconteceu uma liberdade por completo, a ponto de sentarem no ônibus e ter que se levantar caso um branco chegasse. E aí, uma senhora negra vinha do trabalho, não se levantou do banco no ônibus para ceder o canto, e daí foi levada à delegacia e começou um movimento de direitos, de busca pelo fim da segregação racial. E Luther King tem um protagonismo muito grande, pois ele era pastor na igreja de Montgomery, né, no sul do Alabama, nos Estados Unidos, e ele também foi escolhido para presidir a Associação de Defesa dos Direitos Civis dos Negros Americanos. Vemos aqui um engajamento, digamos assim, da sociedade civil organizada. Temos aqui uma esfera pública informal, que Habermas denomina como sindicatos, associações, igrejas, digamos assim, ONGs, que, a partir de entendimentos de tal comunidade, de grupos, se organizam para buscar os direitos junto a esse Estado, junto a essa sociedade que reprime e retira direitos de certos indivíduos, de certas categorias. A sociedade civil organizada, dentro dessa esfera pública, hoje, ela pode ser vista em algumas leis, alguns instrumentos jurídicos
estão presentes na Constituição, até mesmo na nossa Constituição brasileira, que permite a sociedade civil organizada, através de uma associação, reivindicar um direito que passa a ser licenciado. Tipo, existe uma ação civil pública, em que determinada associação, a partir de 1 ano, pode entrar para reivindicar direitos para, digamos assim, que estão sendo tolhidos, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo da questão do transporte público, né? Já houve movimentações de associações em busca de melhorias no transporte público e que foi necessária uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público e a indenização que foi dada mediante essa ação de danos ao público, à coletividade, foi multas, e essa multa foi revertida em bens para a sociedade. Lógico, atualizei o assunto, mas na época da década de 60 eram os direitos civis, os direitos iguais a todos, negros e brancos. Isso são princípios, princípio da igualdade, princípio da legalidade. Aquela esfera do direito ou da lei que ficava apenas na formalidade para alguns indivíduos, a busca de melhorias através do engajamento da sociedade vai buscar para de forma coletiva, ou seja, que esse direito venha a ser exercido realmente de forma plena no meio dessa sociedade. Então, nós temos hoje na Constituição um avanço, e esse avanço nós devemos refletir para que nós venhamos se engajar politicamente e juridicamente em busca desses direitos. Como, por exemplo, a ação popular, que é um instrumento jurídico também que está presente na Constituição, como um direito de todo cidadão, de fiscalizar o erário, as contas públicas, da forma em que ela está sendo investida, gasta. Né? O avanço de uma sociedade civil organizada, o avanço de uma democracia, está muito ligado também à participação dessa sociedade. Alguns municípios chegaram a um desenvolvimento de ter a participação e discussão do seu orçamento pelo próprio local, pela própria, digamos assim, distrito, pelo próprio município, em alguns bairros, algumas localidades. E isso é maturidade democrática. Isso é fiscalização do poder público. Isso é engajamento político e, podemos dizer assim, soberania popular. Fora disso, nós estaremos num arremedo de democracia, num arremedo de Estado democrático de direito. E se a Constituição já contempla, devido a avanços de luta pelo direito, de lutas de cunho político, do exercício de busca na sociedade, de alguns grupos, de algumas categorias, dos cidadãos em si, para que esses instrumentos estivessem presentes à disposição para ser usados, por que nós não despertamos ainda? Porque poucas leis foram criadas vindas da sociedade. Como, por exemplo, existe na Constituição a Lei de Iniciativa Popular, que contempla um mínimo de assinaturas, um mínimo de engajamento possível na sociedade, para que certa demanda, certa necessidade da sociedade venha a ser atendida. Como, por exemplo, foi através da Lei de Iniciativa Popular que a Lei da Ficha Limpa surgiu na sociedade. Então, por que não estamos tão atuantes? Já que existem os instrumentos jurídicos. No próximo vídeo, iremos tratar um pouco mais de instrumentos jurídicos. Traremos um colega nosso, advogado, para esclarecer melhor esses instrumentos que estão na Constituição. E também iremos refletir mais como se organizar civilmente na busca desse direito e na busca desse exercício do direito, para que juridicamente o poder que emana do povo, que foi delegado aos seus representantes, venha a ser controlado. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não percam, para que o assunto fique bem claro e que vocês entendam o que é uma democracia participativa, uma democracia mais atuante. Até lá!